Bom dia, galera. Vamos lá para mais uma aulinha, né? Aulinha do ciclo 3, aí, frente 2. Vamos falar um pouquinho sobre o absolutismo francês. Essa aula já foi dada aos alunos aí do ciclo 3, né? Em algumas unidades, outras não. Nós estamos aí revezando as aulas mais complexas e menos complexas, né? A partir de lives e a partir de aulas gravadas aqui no YouTube. Mas é legal a gente pensar um pouquinho o que foi o absolutismo francês aí, né? Então, módulo 9, frente 2, caderno 2, ciclo 3, aí, vamos juntos, firme e forte nessa aulinha. Vamos embora. Bom, a gente tem que pensar sempre que quando na formação do absolutismo, no final da Idade Média, a França passa por dois grandes atrasos na formação do seu absolutismo. O primeiro deles, a Guerra dos 100 Anos, né? A guerra que envolveu França e Inglaterra, a disputa pelo trono francês naquele momento ali, a disputa pela região de Flandres, que era uma região economicamente muito importante naquele momento. E um segundo motivo, as guerras de religião, né? O avanço do protestantismo, a luta católica e as guerras de religião na França no século XVI, XVII ali. Basicamente, vamos pensar juntos aí. O que favorece o fortalecimento do absolutismo na França é a ideia de que o rei tem uma autoridade divina, que ele foi escolhido por Deus, ungido por Deus e pode exercer o poder em nome de Deus, né? Isso é uma teoria absolutista, né, de um cara chamado Bossuet, Jacques Bossuet, que defende a teoria do direito divino e usa como argumento para defender a teoria as sagradas escrituras da Bíblia. Basicamente, nós temos, né, o fortalecimento do absolutismo francês, baseado nas várias teorias da época, né? Vamos pensar em teorias como de Maquiavel, o contratualismo de Hobbes, mas principalmente a teoria do direito divino de Bossuet. Bom, na formação do absolutismo, o governo conseguiu organizar uma estrutura política muito grande, criando estruturas como assessoria real, chefes de justiça, chefes de exército, chefes de Estado, uma estrutura bastante organizada para que o governo conseguisse o quê? Dinamizar o desenvolvimento do absolutismo ali. O Conselho do Rei, ou seja, conselheiros do rei, que tinha uma importância fundamental para a organização política do Estado francês ali. Basicamente, né, pensando aí, a grande dificuldade era dominar as províncias francesas. Por quê? Porque elas tinham aquela lógica medieval da fragmentação política, do poder local, né? E aí o rei precisou melhorar os aspectos de comunicação, organização política, para poder trazer aquelas províncias, aqueles nobres que vieram da Idade Média, que faliram no final da Idade Média, para junto do rei e conseguir concentrar os poderes e governar tanto Paris e a grande Paris ali, quanto as províncias da França, né, dentro do seu território. Bom, a teoria do poder absoluto é usada o tempo inteiro para fundamentar o poder do rei. O rei se apresenta como representante de Deus na terra e ele fala que a lei dele só se limita à lei cristã e aos costumes do povo francês. Então, basicamente, esse rei governa sob a ótica de divindade, ou de um escolhido por Deus, ali, ungido por Deus, e ele se submete, segundo ele, à lei cristã e ao costume do povo francês, que são as leis fundamentais do reino, da organização absolutista francesa ali. Bom, na justiça, a criação de tribunais, né, dentro da lógica do parlamento, né, dos parlamentos franceses ali, troca, né, dentro da lógica, a língua latina, que era usada normalmente nos tribunais, pela língua francesa, né, nacionalizando isso daí. Financeiramente, estabelece um tesouro central com um grande problema, né? Esse tesoureiro do governo é um cargo vitalício e hereditário, uma coisa estranha. É como se fosse a mesma coisa do próprio rei, né? O tesoureiro entra no poder, assume o poder como tesoureiro, fica até a morte e passa o poder para um filho. Isso é muito complicado, por quê? Porque você não tem uma lógica de uma boa administração econômica ou qualquer coisa assim. Você tem, na verdade, uma transição de pai para filho do poder econômico na França ali. A religião, um ponto-chave, a gente não fala muito no primeiro ano, não brinca muito com isso no primeiro ano, né? Acaba só citando, mas é legal a gente olhar um pouco mais profundamente agora, no século III. Francisco I, rei da França, em 1516, lança a Concordata de Bolonha.
Ele submete o alto clero da França ao governo do rei, e isso com o aval do Papa. Ou seja, a religião na França agora é comandada, é controlada, tem, né, o poder do rei sobre a própria lógica religiosa francesa, um domínio do rei ali, certo? Então, o clero depende do Estado, o clero depende do rei naquele momento, tá? Então, não há uma independência entre a religião e o poder político dentro da França a partir da Concordata de Bolonha. Começam as guerras de religião. O grande problema da França é que ela está na mão de uma dinastia, na época das guerras da religião, que é a dinastia de Valois, os Valois, ou Valois, como vocês queiram. E você percebe que existe um crescimento do mundo protestante na França, surgem os calvinistas, chamados de huguenotes franceses ali, guarda bem o nome, os huguenotes, né? É legal lembrar o nome, que eles vão aparecer até aqui no Brasil, né? Na invasão francesa ao Rio de Janeiro, né? Durante o período, do período pré-colonial brasileiro, nós temos o estabelecimento de uma colônia francesa no Rio de Janeiro, né? A França Antártica, né? É o mesmo povo que vai lutar na França por sua religião, pela sua fé ali. Bom, guerras de religião acontecem, há uma luta muito grande entre a população francesa de maioria católica e uma minoria, mas bastante expressiva, de quase 1,5 milhão de pessoas que são huguenotes, que são protestantes, né? E surge dentro da França a Liga Católica, que é uma liga radical católica dominada pela família de Guise, né? Os de Guise, uma família francesa, comandam essa Liga Católica, comandam esse grupo radical de católicos na França. E eles vão acelerar, vão ampliar o processo de guerras de religião. Bom, olhando para o mapa da Europa, né, do antigo regime, desse modelo absolutista que se fundamentou ali, eu tenho reinos católicos na Península Ibérica, eu tenho principados católicos na Península Itálica, eu tenho aqui na França a divisão entre católicos e protestantes gerando uma guerra de religião, eu tenho no Sacro Império Romano, né, também uma divisão religiosa com Lutero, né, onde você observa que os príncipes alemães escolheram, adotaram a sua religião. Então, há uma divisão entre católicos e luteranos dentro da Alemanha. Na Inglaterra, daqui a pouco, há um rompimento com a Igreja Católica feito por Henrique VIII, né, através do Ato de Supremacia, onde nasce o anglicanismo. E mais ao leste aqui da Europa, nós temos a Igreja Ortodoxa, que é originária lá do Império Bizantino, né, de Justiniano, daquele mundo que caiu no final da Idade Média, mas manteve a religião ortodoxa, que toma toda essa regiãozinha aqui da Europa, divisa com a Ásia já aqui, ok? Bom, protestantes tentam se aproximar do rei, né? Buscando poder político, buscando uma certa liberdade política ali. Há uma reação católica feita pela família de Guise. Acontece o primeiro massacre, que é o massacre de Vassy, né? Em 1562, quando Carlos IX, herdeiro do trono, chega ao poder, ainda menor de idade, a situação fica mais complicada. Por quê? Porque a rainha-mãe, Catarina de Médici, a rainha-mãe, que dominava o poder político até a maioridade de Carlos IX, ela tentou equilibrar poderes ali, não conseguiu, né? E acabou se aproximando da Liga Católica. E ela organiza, né, junto com a Liga Católica, né, a Noite de São Bartolomeu. O que é a Noite de São Bartolomeu? É quando a Liga Católica, apoiada por tropas papais, apoiada pela rainha-mãe, faz uma matança de protestantes em Paris, conhecida como Domingo Sangrento. É o primeiro grande Domingo Sangrento da história, né? Nós vamos lembrar que nós tivemos 3, né? O massacre de São Bartolomeu aqui, depois o Domingo Sangrento na Revolução Russa, né? E depois o Domingo Sangrento, né? Quando acontece um atentado em Belfast, né? Que até virou uma musiquinha do YouTube lá, o Sunday Blood Sunday, né? Bom, o que vai rolar aqui? Vamos lá. Protestantes são vítimas de um grande ataque católico. Milhares de protestantes morrem em Paris naquela noite, são tirados da casa e assassinados no meio da rua. Diz a história, né, que a carne dos protestantes foi dada aos cães para eles se alimentarem ali. Então, um ato de extrema violência, extrema brutalidade da Liga Católica, a Noite de São Bartolomeu.
né? E lógico que a dinastia de Valois começa a viver uma crise, e essa crise vai acabar trocando, derrubando essa dinastia e colocando uma nova dinastia de poder, a dinastia de Bourbon, que nós vamos ver daqui a pouquinho ali. Bom, vamos pensar lógico aqui. Carlos IX morreu, o seu irmão, Henrique III, né, busca o poder, mas ele ainda é um jovem, menor também. Ele está dominado pela Liga Católica, né, e pela Rainha-Mãe naquele momento ali. Henrique III lutando pelo poder, lutando para chegar ao poder e derrubar a Liga Católica, que até então tomou o poder na França, ele se alia a um líder protestante chamado Henrique de Navarra. Manda assassinar Henrique de Guise, que é o líder da Liga Católica naquele momento ali, e nós temos nesse momento a Guerra dos Três Henriques. O que é a Guerra dos Três Henriques? Henrique de Guise, né, líder católico, Liga Católica, ligado à Rainha-Mãe, radical católico, combatido por Henrique III, que quer assumir o trono, quer tomar o trono na França, que lhe é de direito, né? E esse Henrique III apoiado por Henrique de Navarra, que é um líder protestante ali. Henrique III é assassinado, Henrique de Guise é assassinado, o Henrique III chega ao poder, mas também é morto. E o herdeiro direto do trono, com a morte do jovem rei e com a morte do líder católico radical, o herdeiro do trono é o Henrique de Navarra, que é um protestante. Nesse momento, a dinastia de Valois desaparece, cai, e entra a dinastia de Bourbon, consolidando o processo das guerras de religião naquele momento ali. Pelo Édito de Nantes, feito por Henrique de Navarra, que agora vai se autoproclamar Henrique IV, ele dá liberdade religiosa, apaziguando a guerra de religião na França. Galera, muito complicado. Por quê? Ele é um protestante que chegou ao poder no final da Guerra dos Três Henriques, que é uma guerra de religião, assumiu o poder com a morte do herdeiro do trono, Henrique III, substituiu a dinastia de Valois pela dinastia de Bourbon, e o mais interessante, para poder assumir, ele teve que se converter ao catolicismo. Então ele faz a famosa frase que é usada para entender essa lógica, e que ele fala que Paris bem vale uma missa, e faz a sua conversão para virar rei. A partir do momento que ele vira rei, ele faz o Édito de Nantes, e ele consegue o quê? Dar a liberdade religiosa em algumas praças francesas, em algumas regiões da França ali, dando autonomia para que houvesse o quê? O culto não católico dentro da França também. Isso evitaria, durante um tempo, os conflitos violentos de religião que o próprio Estado conduzia até então ali, ok? Bom, em 1610, Henrique IV morre, Henrique de Navarra morreu, sobe Luís XIII, né? Luís XIII, no início do seu governo, um rei muito jovem, né? Ele é conduzido por Maria de Médicis, que é como se fosse a tutora do rei ali, e pelo cardeal Richelieu. O cardeal Richelieu, essa figura aqui embaixo, ele é muito interessante porque quando você assiste a história, né, lê o livro ou assiste o filme com a história dos Três Mosqueteiros, a história é ambientada, né, exatamente na época de Luís XIII, exatamente na época do cardeal Richelieu. O filme até brinca um pouco o personagem, que ele fala que o Luís XIII só se preocupava com roupas, com luxo, com trajes, né? E quem governava, na verdade, era o Richelieu. Uma política interessante na época, por quê? O Richelieu, dentro da França, ele como cardeal católico, ele combate protestantes, mas fora da França, ele se alia a protestantes para uma guerra, que é a Guerra dos 30 Anos. Agora você vai falar assim, poxa, mas se ele é um líder católico, como é que ele se alia fora da França a protestantes? Ele tinha um objetivo. Ele enfrentaria, fora da França, uma guerra contra a dinastia dos Habsburgos, que é uma dinastia que governava a Espanha e governava o Sacro Império Romano Germânico na época, né? E para conseguir vitórias, ou para conseguir expandir a França, ganhar a força da França dentro da Europa, ele buscou aliança com protestantes fora da França para vencer os Habsburgos e tentar o quê? Ampliar o poder francês ali. Internamente, ele persegue protestantes, externamente, ele é um aliado. Galera, é um jogo político, feito naquele momento pelo cardeal Richelieu. Bom,
Com a morte de Luís XIII, assume Luís XIV, o famoso Rei Sol. O Rei Sol constrói o Palácio de Versalhes, né? Ele se coloca como um grande defensor das artes, da igreja, dos fracos, encarna, né, o Estado a partir da ideia de que ele é o escolhido por Deus, sim, também, né? Se autoproclama Rei Sol, e tudo gira em torno dele, ele é o centro, né, de todo o poder político da França, aliás, o auge do absolutismo francês ali. Assume o poder, né, consolida o poder. Tem ao lado dele um cardeal católico chamado cardeal Mazarino, né? Tira, né, dos altos postos de poder, de governo ali, os ministros, pessoas que tinham poder meio que fundamentado, já enraizado ali, e ele próprio dirige a política econômica, a política social, a política externa francesa ali, né? Criou algumas instituições, alguns cargos públicos ali, né? Criou também a lógica, né, de um exército mercenário que era pago pelo Estado a serviço do rei, garantindo a execução da lei, garantindo o poder dele, e centraliza o poder, né, através de chanceleres, conselheiros que ele tem, secretários de Estado, uma organização muito minuciosa do Estado francês ali. Continua as guerras externas, mas investe muito em ter ao seu lado a burguesia francesa e a nobreza francesa. Bom, de alguma maneira, quase toda a questão da organização do Estado ele coloca na mão do cardeal Mazarino, o Conselho de Estado ali. As províncias, né, ele coloca intendentes para dominar, para controlar as províncias francesas, centralizando cada vez mais o poder, fortalecendo cada vez mais o poder, até a frase famosa, né, o Estado sou eu sou o Estado, eu comando a França, eu tenho o poder central ali. E, de alguma maneira, ele se aproxima da burguesia, lógico, interessa muito a ele, e, ao mesmo tempo, ele traz a nobreza para o lado dele como? Oferecendo cargos, oferecendo títulos, atraindo essa nobreza ao Palácio de Versalhes, né? Dando a ela o luxo, os jantares, os chás, né? Coisas que não eram compatíveis mais a uma nobreza decadente naquele período ali. Quem vai sustentar tudo isso, claro, é o povo da França, que vai pagar altos impostos para o quê? Garantir tanto a sobrevivência do clero quanto a sobrevivência da nobreza francesa ali, né? Esses nobres passam a ter cargos no governo, passam a receber dinheiro do governo, passam a sobreviver pela mão do governo, né? E nasce nesse período essa lógica histórica, né, que nós temos dentro da cultura francesa da época, do rococó, que era uma arte do luxo, da ostentação, da riqueza, em que o rei coloca essa nobreza, coloca essa burguesia ao lado dele e usa o Palácio de Versalhes como um centro de controle de tudo isso ali, certo? Então ele consegue um equilíbrio entre a burguesia emergente que ele precisava para desenvolver e fortalecer a França e a nobreza decadente que ele traz ao lado dele, garante que essa nobreza, que é dona de terras, que ainda tem títulos, fique ao lado dele ali. Revoga o Édito de Nantes, que tinha sido feito por Henrique IV, por Henrique de Navarra, e volta a perseguir o protestantismo, volta a coibir o protestantismo dentro da França novamente. E aí nós vamos ver milhares de franceses fugindo da França por causa da perseguição religiosa dentro daquele período ali. Bom, o Rei Sol personificou a imagem do absolutismo, se estabeleceu como o grande símbolo do absolutismo francês, né? Controlou com mãos de ferro a força política dentro da França, lançou mão da ideia que o poder dele era ilimitado, né? Mas fundamentado, de novo, nas leis de Deus, nas tradições francesas, nas leis da igreja, né? Fortemente ali, desenvolveu a França, industrializou a França, fortaleceu o comércio francês, estimulou as exportações, criou uma grande linha de transporte terrestre, transporte fluvial, comunicação, para que a França crescesse, desenvolvesse ali fortemente. Lembra que no século XVII a França ela vai ser concorrente de outra nação que está correndo no processo também para crescer e para se industrializar, que é a Inglaterra naquele período. Bom, economicamente, ele coloca no poder o ministro Colbert,
O Colbert, ele é o cara que vai industrializar e vai favorecer a fabricação de artigos de luxo na França, que é o colbertismo, né? Visando atender a lógica do mercantilismo, ou seja, da atividade econômica naquele momento ali. Dentro dessa lógica mercantilista, eles buscam a balança comercial favorável, ou seja, o lucro, que era a base de todo o processo mercantil, e é um governo, como eu falei, marcado pelo rococó, pelo luxo, pela ostentação, pelas guerras que implementam por toda a Europa naquele momento ali. Qual é a grande herança deixada de Luís XIV para o sucessor Luís XV e Luís XVI? Dívidas gigantescas, né, geradas por guerras contínuas, geradas por gastos com luxo contínuos ali. No governo Luís XV, posterior a isso, começa uma grande crise para a França, porque a França se envolve em guerras que ela vai perder, se envolve em disputas que ela vai gastar muito dinheiro ali. E no governo posterior de Luís XVI vem a Revolução Francesa para derrubar tudo isso daí. Então, o auge do absolutismo está em Luís XIV, mas ao mesmo tempo você percebe uma quebra, uma crise, uma ruptura após o governo dele, que a França vai se enfraquecer, vai perder muito dinheiro, vai oprimir o seu povo através de alta cobrança de tributos, como era feita em todo o governo absolutista ali. E no final, lá no governo de Luís XVI, nós vamos ver a Revolução Francesa derrubando todo esse processo absolutista dentro da França ali, ok? Bom, basicamente, né, nós pensamos e analisamos aí como é que foi esse modelo, né, de absolutismo na França. Alguns pontos são primordiais, por favor, né? Observem bem a Concordata de Bolonha, né, de Francisco I, que coloca o clero nas mãos do rei, né, no século XVI. Observem, por favor, a Guerra dos Três Henriques, que é uma guerra de religião que acontece logo após a noite de São Bartolomeu, ao Domingo Sangrento. Nessa Guerra dos Três Henriques, cai a dinastia Valois e chega ao poder a dinastia Bourbon. O Henrique IV, Henrique de Navarra, fazendo, né, a transição do protestantismo para o catolicismo, a conversão dele ali, onde ele fala que Paris bem vale uma missa e se converte, né, para assumir o poder na França. O Edito de Nantes, que dá autonomia, liberdade. As guerras de Luís XIII, né, as guerras, como a Guerra dos 30 anos, né, que você tem uma incoerência, né? O cardeal Richelieu, dentro da França, persegue protestante, e fora da França tem apoio protestante para lutar contra os Habsburgos da Espanha, os Habsburgos do Sacro Império Romano Germânico. E o auge do absolutismo no governo de Luís XIV, com a concentração de poderes, com a ideia do poder divino, com a ideia de Versalhes como centro de manipulação de poder, trazendo a burguesia, trazendo a nobreza para ele e consolidando o poder dele. Um momento de guerras, um momento de muito luxo, um momento de concentrar poder, um momento que o Estado é ele, o Estado sou eu sou o Rei Sol. Tudo gira em torno, né, daquela pessoa de Luís XIV. E o mais importante de tudo, né, para uma prova de Enem, para uma prova de vestibular, a importância do Palácio de Versalhes como uma forma de ostentar poder, mostrar a força política da França para a Europa, mas principalmente manipular a nobreza francesa, controlar a nobreza francesa, trazer a burguesia para ele e manter o poder concentrado nas mãos dele. Beleza, gente? Então, essa foi mais uma aulinha nossa aí, do ciclo 3, Colégio Objetivo, em quarentena ainda. Juntos, a quarentena vai passar, nós vamos voltar para a sala de aula física, retomar uma vida dentro da normalidade possível, e esse ano continuaremos lutando e pensando e trabalhando para o nosso vestibular. Beleza? Um abraço a todo mundo, até a nossa próxima aula, um grande beijo, tchau, tchau, galera, fiquem com Deus.